Vamos ao primeiro assunto, a proposta de implantação aqui no Brasil desse semipresidencialismo. Ela foi protocolada hoje na Câmara. Ela foi impulsionada pelo próprio novo presidente da Casa, Hugo Motta. Ela reuniu as tais 181 assinaturas necessárias para ser protocolada. A repórter Luciana Amaral com os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. 181 assinaturas de apoio, mas nenhuma do PT, partido do presidente Lula. Essa PEC não afetaria agora o governo de imediato, nem uma futura eventual reeleição do presidente, mas a bancada do PT defende que seja feito um plebiscito e eles também fazem duras críticas ao que eles chamam de uma pulverização do orçamento em relação ao semipresidencialismo, que o Congresso também concentraria ainda mais poder. Esse assunto, vale a gente destacar aqui, estava parado na Câmara dos Deputados desde 2022. Chegaram a fazer um grupo de trabalho que propôs um texto, mas nada andou. No ano passado, líderes, tanto governistas quanto também da oposição, chegaram a me falar que o assunto estava enterrado. Só que aí sim, então, como você bem disse, veio o Hugo Motta, novo presidente da Câmara dos Deputados, e esse assunto, então, está sendo ressuscitado. Eu conversei mais cedo com um dos autores dessa proposta, Lafayette de Andrada, e ele disse que ainda não chegou a conversar a sério com o Hugo Motta, que ainda não tem prazo para uma análise. Lembrando que essa proposta começa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os colegiados não voltaram, portanto, então, segue ainda sem uma previsão de data, mas é claro, o assunto, então, vem sendo ressuscitado. Lembrando que o modelo semipresidencialista acaba dando mais poder ao Congresso Nacional, continua com o presidente da República, que é o chefe de Estado, mas teria um primeiro-ministro, que seria o chefe de governo, escolhido pelos parlamentares, escolhido pelo Congresso Nacional. O que os defensores, então, desse modelo falam é que haveria mais estabilidade, que o primeiro-ministro não teria um mandato fixo, portanto, em caso de crise política, em caso de insatisfação, haveria menos traumas, não poderia ter um impeachment, não teria necessidade de um impeachment, por exemplo. Tudo isso, então, está no início da discussão. Os defensores da proposta têm falado que eles pregam serenidade e nada de golpismo, palavras usadas pelo Lafayette de Andrada, que está à frente dessa articulação. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. João Romeu, parece absolutamente casuístico tirar da gaveta essa proposta. Volta e meia a gente flerta com ela, né? Eu era jovem repórter cobrindo a Constituinte, me lembro ainda todo mundo diz que memória é por imaginação, ou então é coisa afetiva. Se eu não estou sendo traído pela minha imaginação, nem pelas minhas memórias afetivas, eu lembro que a gente flertou com o parlamentarismo, pusemos um presidente em cima disso, esse treco não deu muito certo, a gente está brigando hoje com um sistema de governo que não satisfaz ninguém, mas é puro casuísmo mexer nisso agora? Olha só, eu acho que pode ser um casuísmo que leva à condição política que o Brasil está hoje. Ao longo do pós-constituinte, o Congresso vem se apoderando daquilo que está na própria Constituinte, do empoderamento dele, do que a Constituição deu para ele e que cria uma situação bastante constrangedora. Eu costumo dizer que o Brasil hoje, ele vive uma idiosincrasia de poder, onde em 93 a gente teve a opção de votar em qual poder em qual sistema que a gente queria, que é ou o presidencialismo, ou o parlamentarismo, ou a monarquia. E eu brinco que hoje a gente vive os três sistemas, porque a gente tem o presidencialismo, que é o que diz a Constituição, mas a mesma Constituição dá todos os poderes parlamentares, do parlamentarismo ao parlamento, ao legislativo, e a gente tem as castas dos funcionários públicos concursados junto com o judiciário, que leva um ativismo do judiciário em relação a isso. E o que acontece? Fica essa briga de poder e que cria uma situação complicada. Acaba sendo casualismo e um oportunismo. Por quê? Com o governo fraco, que não tem uma base sólida no Congresso, nós não vamos ter uma pauta
tá certo? A ser debatida, concreta. Você vê que o governo colocou os itens que ele vai desejar, mas nenhum ele tem chance, pouca chance de ser aprovado e ser debatido. E eu acho que o Hugo está utilizando isso numa situação que ele vai ter que ter uma pauta para chamar dele e que fazer um debate que pode vir a ser uma solução, uma solidificação da sistemática que tem hoje. Porque hoje o Congresso está se apoderando cada vez mais, mas não está tendo responsabilidade legal sobre isso. E isso tem uma discussão que a gente precisa ver para trazer mais segurança e para a gente poder ter um debate claro e que a gente pode não ficar no vazio que a gente pode ter. Por exemplo, não tem pauta para 2025 nem 2026. Deixa eu pegar... Porque não pode derrubar o presidente. Não, isso está claro. Nós estamos dando volta em cima ou melhor, nós estamos dando volta em cima, nós estamos dando volta ao redor desse debate que você mencionou. É um debate da maior relevância, afinal de contas, que sistema de governo a gente quer? Porque esse foi completamente desfigurado. Agora, o que está em jogo? Ou é só... Vamos criar umas manchetes aí que o noticiário está meio fraco, Daniel? Olha só, o que está em jogo é a consolidação do que os parlamentares, o Congresso conquistou. E ele quer consolidar esse processo e não vai devolver. E eles precisam validar isso. Hoje, a pauta é do Congresso, não é mais do Executivo. A gente, na Action, fez um trabalho que a gente mostra que é o seguinte, em 2012, 80% do que foi votado dentro do Congresso e que virou lei, que virou um marco legal, é de origem do Executivo. Já em 2022, 76% do que foi votado e virou lei é de origem do Legislativo. Olha só, um dos grandes pleitos da gestão do Congresso, da Câmara e do Senado passado foi a reforma tributária, que não foi enviada pelo Executivo, foi enviada provocada pelo Legislativo. Deixa eu voltar a esse ponto com o Daniel. Daniel, existe de fato um genuíno interesse no Parlamento em estabelecer um debate profundo, amplo, que leve à modificação do sistema de governo? Ou nós estamos simplesmente vendo a continuação dessa queda de braço entre poderes? Tem duas coisas paralelas, William, pelo menos essa é a minha visão, o João não precisa necessariamente concordar. Tem um debate que é casuístico e tem um debate de fundo. Ambos se misturam e ambos se fortalecem entre si. O debate casuístico a gente tem que entender um pouco nesse contexto da guerra das emendas que a gente vive com uma aliança tácita ali entre executivo e judiciário contra o legislativo. Isso está completamente indefinido e aí o Congresso, obviamente, está jogando agora o seu futuro ali, não quer perder esse poder que ele conquistou, que é hoje ter 50 bilhões de reais na mão, o que significa mais ou menos 1/4 de todo o orçamento discricionário anual. Para isso, você tem duas discussões importantes ali, bodes na sala para pressionar. Esse é o debate casuístico. Um bode é uma PEC do deputado Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente da Câmara, que ainda não foi protocolada, tornando as emendas de comissão, que são as que estão mais em foco atualmente, e as herdeiras do orçamento secreto, em emendas impositivas. Então, isso é só para colocar o bode na sala e para negociar com o judiciário. Mas dependendo do caminho que o judiciário tomar, o legislativo tem ali uma PEC que ele pode aprovar. E aí, o Flávio Dino vai fazer o quê? O outro bode na sala, dentro desse debate casuístico, é a PEC do semipresidencialismo. Isso é o debate casuístico. O debate de fundo é o seguinte: o Centrão aumentou o seu poder, tem aumentado ao longo dos últimos 20 anos. Agora, o Centrão não foi capaz de produzir uma grande candidatura presidencial. O debate que foi polarizado lá atrás entre PT e PSDB, hoje é polarizado entre o lulismo e o bolsonarismo. Então não adianta a União Brasil dizer que o Caiado é candidato, ou o PSD dizer que o Ratinho Júnior é candidato. Falta punch para o Centrão. O semipresidencialismo é uma forma de o Centrão talvez alcançar para valer o poder sem ter os votos para fazer um presidente da República. Se a gente considerar, João, voltando a você, se a gente considerar que participação, as figuras do Supremo, por exemplo, tiveram nesse debate, um dos principais formuladores da tese do semipresidencialismo é uma das
vozes mais influentes dentro do Supremo, que é a do ministro Gilmar Mendes. Em boa parte com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, que é um entusiasta da ideia do semipresidencialismo como forma, pelo menos, de fazer com que a gente abandone o trauma de impeachment, se consiga fazer um governo ser substituído rapidamente, sem grande dor. Ok, essa é uma ideia. A outra, a gente nota na atuação do ministro Flávio Dino. Boa parte do que ele tem, digamos, levado a cabo nessa disputa com o Legislativo sobre as emendas sugere uma tentativa via judiciário de fazer uma pequena reforma no sistema de governo. Parece haver dentro do Supremo a noção de que do jeito que está não pode continuar, porque o Legislativo impede o Executivo de governar. Que saída a gente encontra a política disso? Olha, eu vejo que o presidencialismo de coalizão, ele cada dia vai ter que se aproximar para dentro do Congresso. E esse é um debate que vai continuar, que acaba na discussão da própria do semipresidencialismo. Porque é o seguinte, mesmo o Supremo, o próprio Gilmar Mendes, ele numa entrevista, ele colocou um fato que é muito importante. Ele fala o seguinte, o Supremo pode dar a palavra final sobre um fato, mas quem cria o fato e modifica o fato é o Legislativo. Então é o seguinte, todo esse sistema de empoderamento que vem dando ao Congresso, isso se dá por decisões do Supremo. Eu vou lembrar 2 fatos aqui, que eu posso colocar até 3 fatos, que demonstram isso. A comissão mista das medidas provisórias, tá certo? Elas foram criadas não por uma questão política, mas por uma decisão do Supremo. Quando o Supremo suspendeu uma lei porque a medida provisória não cumpriu a Constituição que exigia a comissão mista. Então, o Congresso, espertamente, criou a comissão mista e, com isso, a medida provisória passou a não trancar a pauta, que era a forma como o governo trancava, não deixava o Legislativo trabalhar, porque ele trancava a pauta era do Executivo e não do Legislativo. Um outro fato que coloca, que aconteceu já nesse governo, foi quando o Executivo quis derrubar as emendas do ARP9, que é as emendas de relator. E o que aconteceu? O Legislativo, então, o que ele fez? Ele simplesmente pegou o dinheiro que estava na mão do presidente das casas e deu diretamente aos parlamentares. Agora a mesma coisa, o Dino está querendo criar confusão, eles querem colocar todo o requisito discricionário individualmente para os parlamentares, que vai ficar mais ingovernável ainda, porque aquele toma lá da cá, os acordos fisiológicos que as emendas, os recursos tinham, vai diminuir e cada parlamentar vai ter seu voto individual. Então é o seguinte, essa situação precisa tomar uma consciência, um debate mais claro. Se é o semipresidencialismo, nós precisamos de mais governabilidade e previsibilidade, senão vamos ter pouco debate. Olha só, o Flávio Dino está querendo colocar a questão da transparência. A gente não esquece que daqui para justificar isso, o parlamento pode querer, cada parlamentar pode querer colocar suas emendas no PPA e que vai ter metas e objetivos, e eu quero ver como é que o Supremo vai questionar o PPA, que é votado pelo Congresso e não tem como o Executivo mudar depois de votado, e cada parlamentar vai colocar as suas teses e as suas políticas públicas individualizadas. Se a gente não começar a fazer uma discussão rápida, tá certo? Podemos ter as distorções cada vez maiores. Então, eu acho que pode ser um casuísmo, mas eu acho que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, está vendo uma necessidade de ver uma possibilidade de melhor a governabilidade do país olhando para frente. Bom, o ponto central no momento continua sendo no qual nós estamos dando voltas de novo, Daniel Rittner, que é a questão das emendas. Portanto, nós estamos falando de grana. O que se desenha aí em termos de possibilidade? Porque há um impasse. Muito grande, William. A gente tem... É importante destacar o seguinte, cada deputado hoje tem uma verba em emendas individuais impositivas, em torno ali de 40 milhões de reais por ano, para arredondar. E senadores têm à sua disposição 70 milhões de reais por ano.
Eles não precisam pedir aval do líder do partido, não precisam pedir aval para o presidente da Câmara ou para o presidente do Senado, não precisam pedir aval para o ministro ou para o presidente da República. Eles não querem abrir mão disso, não vão abrir mão disso. Por outro lado, você tem um sistema no qual a execução das emendas parlamentares transforma prefeitos nos feudos eleitorais desses parlamentares em poderosos aliados para a reeleição dos próprios parlamentares e depois os parlamentares se transformam em cabos eleitorais desses prefeitos posteriormente. Então, é um círculo vicioso ou virtuoso, chame como quiser, que vai se retroalimentando e que só agora, com esse alto lá de Flávio Dino e do Supremo, tem a possibilidade de ser quebrado. É muito, muito difícil imaginar qual vai ser a saída, porque Flávio Dino parece que está bancando e vai até as últimas consequências. Fato é que ele marcou uma audiência para o dia 27 de fevereiro. Essa audiência me parece que está sendo feita de forma muito tarde, porque o orçamento de 2025, que não foi votado em 2024, como deveria ter sido, não vai andar enquanto isso não tiver uma solução. Inclusive, é outro bode na sala, ali eu vinha mencionando alguns, esse é outro bode na sala, porque o que o Congresso precisar fazer nesse jogo de forças com o Supremo, vai fazer, vai até as últimas consequências.